Nós vamos fazer a leitura hoje de Filemão, dos versos 8 até o versículo de número 21. Filemão 8, dos versos 8 a 21. Antes de ler, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, agradecer agora a oportunidade e o privilégio que nós temos de poder abrir a tua escritura, meditar e trazer para nossos corações conselhos, sabedoria que vem do Senhor. Pedimos que teu Espírito Santo esteja abrindo o nosso entendimento, nosso coração, nós sejamos servos fiéis a ti, ó Deus, obedecendo e cumprindo e andando segundo a tua palavra, Deus. Obrigado por essa oportunidade e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Filemão, versos 8 a 21. Eu vou fazer a leitura do texto. A palavra de Deus nos diz: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. Bom, estamos chegando agora no final da carta, dessa mensagem de Paulo a Filemão, e na semana passada a gente falou um pouco sobre, agora Paulo trazendo de novo à memória de Filemão a necessidade que havia do perdão e da reconciliação entre esses dois homens. Paulo também vai falar sobre o fato de que Onésimo, havia sido afastado temporariamente, então havia um propósito naquele afastamento, para que ele recebesse agora, Filemão recebesse Onésimo não como escravo, mas como irmão precioso. A gente falou um pouco até sobre essa questão da escravidão que existia na Roma Antiga, sobre o fato de que Onésimo custava algo para Filemão, mas que Filemão deveria deixar tudo isso de lado e entender que agora ele haveria de receber Onésimo não como um escravo. Como escravo, ele teria Onésimo até que a morte chegasse para Filemão ou para Onésimo e que eles fossem separados, então, daquela relação que existia entre escravo e senhor. Mas que agora, em Cristo, pelo fato de que ambos eram filhos de Deus, agora ele poderia recebê-lo como um irmão precioso, como irmão, e como Paulo vai dizer aqui, como irmão caríssimo. E a gente viu sobre a importância dessa passagem aqui para o texto. E eu disse na semana passada que aquele é o centro da mensagem de Paulo. É o que Paulo gostaria que Filemão entendesse. Que agora ele não estava diante de um escravo, ele estava diante de um irmão em Cristo. Ele estava diante de alguém que era parte da família de Deus, assim como Filemão também era, e que por isso deveria haver o perdão, deveria haver a reconciliação. E embora houvesse ali a distinção entre um e outro, como senhor e escravo, mas em Cristo eles eram um. Em Cristo eles tornaram-se agora uma só família. Portanto, nesse sentido, não havia superioridade entre um e outro. Ambos, diante de Deus, estavam na mesma situação. E a gente viu um pouco disso na última mensagem.
E eu quero hoje falar com os irmãos sobre aquilo que foi para mim uma das passagens mais importantes aqui. Não para o texto em si, porque, como eu disse, para o texto, aqui nós falamos na semana passada, aqueles versos, eles são os versos centrais da carta, sem dúvida. Mas para mim, agora Diego, a mensagem mais importante foi essa de hoje. Porque eu quero falar com os irmãos sobre Paulo como um modelo de Cristo. Paulo como um exemplo de alguém que servia a Cristo e de alguém que imitava a Cristo. Isso, de fato, é para nós, agora, uma mensagem muito importante, porque nós somos chamados a sermos parecidos com Cristo, a andar como Ele, a sermos seus discípulos, não só seguidores de Jesus, mas discípulos de Jesus. E há uma grande diferença entre ser um discípulo e um seguidor. As multidões seguiam Jesus, mas elas não amavam. As multidões não imitavam Cristo. Mas aqueles que estavam próximos a Ele, que eram verdadeiros discípulos do Senhor, eram aqueles que de fato imitavam Jesus naquilo que Ele fazia, em como Ele agia. E na mensagem de hoje a gente vai ver que Paulo, ele se torna um homem agora como um modelo de Cristo na relação que existia entre Filemão e Onésimo, na reconciliação dessas duas pessoas. E principalmente sobre como o Evangelho agora transformou a vida deles, de maneira que ele fez parte, passou a fazer parte da vida dessas pessoas. Então, eu já tenho dito, e eu sempre repito, e espero que você se lembre disso todas as vezes, o Evangelho não é só uma mensagem para quem está perdido, para quem está nas trevas, para que eles encontrem salvação. O Evangelho é também uma mensagem para nós, que já somos salvos, que já somos filhos de Deus. Porque o Evangelho, ele nos transforma dia após dia. A mensagem do Evangelho não é só uma mensagem teórica. Então, que eu sei que eu sou pecador, eu sei que Cristo veio e morreu pelo meu pecado, que pagou o preço do meu pecado, que foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e quando eu creio nele eu tenho a vida eterna. Não é só uma mensagem teórica, mas é uma mensagem que na vida prática nos transforma. De maneira que nas nossas relações, e a gente vai ver isso, que na relação que existia, agora Paulo se coloca ali como Cristo se colocou em nosso favor, sendo então a nossa redenção. Veja que no versículo 17, Paulo ele vai fazer a seguinte afirmação aqui para Filemão. Se você me considera, então depois de ter dito já até o versículo anterior, tudo que Paulo fez, tudo que falou e as afirmações que ele fez com respeito a Filemão e Onésimo e como ele deveria agir, agora ele diz, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. Veja, Paulo não se coloca apenas na linha de frente da batalha ali entre Filemão e Onésimo, para ajudar aqueles homens na restauração, na conciliação entre um e outro. Mas Paulo, ele agora se coloca numa posição em que ele ordena e diz para Filemão o seguinte, Filemão, se você me considera como um companheiro, então receba Onésimo, assim como você receberia a mim mesmo. Em uma das nossas primeiras mensagens a gente falou sobre os cooperadores do Evangelho, sobre o fato de que nós estamos trabalhando juntos na mesma obra, fazemos parte dessa mesma obra. E aqui, a ideia de companheiro é a ideia de alguém que está associado. Ou seja, Paulo e Filemão estavam associados, trabalhando juntos pela fé. Eles estavam lado a lado na mesma batalha. Eles não eram inimigos. Eles não estavam ali como opositores um do outro. Mas eles estavam ali como cooperadores um do outro, como companheiros, como pessoas que estavam associadas em prol do Evangelho, lutando juntos pela fé. Então eles não eram inimigos um do outro. Assim como Onésimo e Filemão também não eram inimigos, embora eles tivesse acontecido ali aquela diferença entre eles. Lembra do Onésimo, escravo, que roubou e fugiu o seu senhor? Havia sim, de fato, um problema a ser resolvido. Mas eles não eram inimigos, pelo contrário, agora eles eram irmãos em Cristo, eles estavam associados, e Paulo vai dizer a Filemão o seguinte, Filemão, se você me considera de fato como um companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Você acha que Filemão maltrataria Paulo?
Lembra essa história? Você imagina isso? Filemão maltratando o apóstolo Paulo? Você imagina Filemão castigando Paulo por algo que ele fez? Se coloque aí nessa história. Imagine Paulo como apóstolo, toda a sua importância para a igreja. Você acha que Filemão, tendo esse entendimento, se oporia ao apóstolo Paulo? Ou o maltrataria? Ou o castigaria de alguma forma? É como se agora Paulo estivesse dizendo assim: Filemão, o que você faz por mim, faça também por Onésimo. Recebe esse homem como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Há de fato algo entre vocês que precisa ser resolvido, mas não o receba como escravo. Lembra que antes ele fala, receba-o como irmão precioso, como irmão caríssimo, e agora ele vai dizer, receba-o como você receberia a mim mesmo. Então, a primeira coisa que nós percebemos aqui é que Paulo agora se coloca não só sendo aquele que traz a restauração, que traz a exortação, que ensina, que instrui ambos nessa reconciliação, mas agora ele também começa a se colocar no meio da história de forma mais intensa. De maneira que ele agora diz para Filemão, Filemão, recebe Onésimo como você também me receberia. E lá no versículos 18 e 19, a gente vai ver que Paulo, e aqui que está para mim uma das partes mais belas da carta, que Paulo ele se coloca como a redenção de Onésimo. Talvez você já ouviu essa palavra, redenção. Inclusive, uma das músicas que nós cantamos hoje, o nome dela é Redenção. Talvez você já ouviu isso. Paulo ele se coloca como a redenção de Onésimo. Veja o que diz no versículos 18 e 19. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. É claro que não preciso dizer a você que me deve a própria vida. Então veja, o que é a redenção? Redenção nada mais é do que um resgate, um pagamento. Um escravo, quando ele era liberto, alguém precisava pagar. Alguém precisava, nesse sentido, redimir. Precisava que o pagamento fosse feito para que ele fosse liberto da escravidão. Quando eu digo que Paulo ele se coloca como a redenção de Onésimo, é que Onésimo agora não precisaria pagar pelo erro que ele havia cometido. Onésimo não precisaria agora devolver a Filemão o que ele havia subtraído de Filemão, mas Paulo se coloca como sendo o pagamento por aquela dívida. Ou seja, Paulo é a redenção de Onésimo. Paulo entendia que Onésimo havia cometido uma falta com Filemão, que ele havia causado danos a Filemão. Tanto é que é isso que ele vai dizer: se ele causou algum dano a você ou te deve alguma coisa, coloca isso na minha conta. Veja que ele diz, se te causou dano ou se te deve alguma coisa. As duas coisas não são sinônimas aqui. Causar dano é, literalmente, se ele cometeu alguma injustiça, alguma falha contra você, coloca isso na minha conta. Coloca isso sobre mim. E aí diz ainda, e se ele te deve alguma coisa, coloca também na minha conta. Coloque sobre mim. Não cobre de Onésimo, mas de mim, de Paulo. E eu estou te afirmando isso. Eu pagarei, eu pagarei. Onésimo não só tinha cometido uma injustiça, mas também com certeza devia Filemão, que havia roubado seu senhor e fugido. E o que Paulo diz é, lança tudo na minha conta. Paulo se coloca como a redenção de Onésimo. Ele coloca a responsabilidade sobre ele. Ele vai dizer, inclui na minha conta, não na conta dele. E veja, irmãos, quem que faz isso por nós? Quem que fez isso por nós? Jesus. Ele morreu, foi crucificado por causa dos nossos pecados. O que ele merecia? Nada disso. Quem merecia isso? Quem merecia pagar pelo erro? Nós, que somos pecadores. Mas, usando a frase de Paulo aqui aplicada a Jesus, a nossa dívida, nós somos os Onésimos, Deus é como se fosse Filemão, que precisa que a dívida seja paga. Jesus aqui como Paulo nessa história. Ou o contrário, né?
Por isso que eu digo que o Evangelho, ele é uma mensagem para nós, que transforma a nossa vida. Veja como o Evangelho transformou a vida de Paulo, a ponto de que ele entendeu que nós éramos devedores a Deus, e que Cristo foi o pagamento pela nossa dívida, e ele agora se coloca como Jesus, que restaurou a nossa comunhão com Deus. Agora Paulo se coloca nessa situação, restaurando também a comunhão de Filemon e Onésimo, e sendo ele próprio o pagamento, dizendo: coloca tudo na minha conta, coloca tudo, imputa isso na minha conta. Existe uma doutrina que nós defendemos, que é a doutrina da imputação. O que é isso? É como se nós já nascêssemos com um débito na nossa conta diante de Deus, não por causa daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas nós já nascemos com esse débito em conta, porque isso foi imputado a nós por causa do pecado de Adão. Então, se você ler Romanos, você vai ver que uma das coisas principais que Paulo vai dizer é isso, que por causa do pecado de um só homem, Adão, toda a raça humana se torna pecadora, de forma que você não precisa fazer absolutamente nada, você já nasce pecador. Esse débito já nasce aí, você já nasce com esse débito em conta. Então, todos nós já nascemos pecadores. E aí Cristo veio, e aí a doutrina da imputação diz: assim como o pecado de Adão passou a nós e foi colocado na nossa conta, já no nascimento, a justiça de Cristo, pela fé, quando nós cremos nele, é também imputada sobre nós. Por que a gente não pode ou não tem como nós pagarmos pelo nosso pecado? Porque primeiro nós não conseguimos, mas segundo porque o pagamento pelo nosso pecado foi Cristo. E a justiça de Cristo é imputada sobre nós, é colocada sobre nós, é colocada, adicionada na nossa conta. Então nós nascemos já em débito diante de Deus. Cristo pagou por esse preço. E aqui Paulo se coloca assim como Cristo. Veja como isso é importante. Você está conseguindo entender isso? Veja que quando nós temos qualquer problema uns com os outros, a gente tem que abandonar completamente o nosso ego, o nosso desejo, para fazer aquilo que Cristo também fez por nós. Veja que muitas vezes a gente não vai querer restaurar comunhão com outras pessoas. Muitas vezes os problemas serão tão terríveis, mas o fulano lá fez isso, fez aquilo outro. Mas o que nós fizemos diante de Deus? E o que Cristo fez em nosso lugar? E agora veja que Paulo está agora se colocando no meio dessa relação e dizendo: se ele te deve alguma coisa, se ele te injuriou de alguma forma, coloca isso na minha conta. Olhe para Filemon como alguém que não te deve nada. Olha para Filemon como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Se você não fizesse mal a mim, não faça também a Filemon. Coloca isso sobre mim. E por isso que então Paulo se torna a redenção de Onésimo. Ele é o pagamento pela dívida que Onésimo tinha com Filemon. E olha o que Paulo vai dizer: lança tudo em minha conta. Não deixa absolutamente nada para trás, Filemon. Coloca tudo na minha conta. E ele ainda faz a afirmação: eu de próprio punho escrevo. Perceba que talvez a gente lê e faz a leitura desse texto e não entende a força que há nisso. Eu de próprio punho escrevo. Normalmente, muitas vezes existia pessoas que escreviam, registravam as cartas. Então, se você ler algumas cartas do Novo Testamento, você vai perceber que muitas vezes os apóstolos narravam aquilo e outros escreviam. Aqui, o que Paulo está querendo mostrar para Filemon é: Filemon, eu estou escrevendo com a minha própria mão. Lembra que Paulo estava preso. Lembra que Paulo tinha o espinho na carne, que alguns vão considerar que era uma deformidade física que atrapalhava o apóstolo Paulo, inclusive para escrever. Tanto é que uma das suas cartas ele vai escrever, diz: veja, com grandes letras vos escrevo. Porque muitos afirmam, que Paulo tinha, por causa desse espinho na carne, que acredita-se que era uma deformidade física no olho, ele tinha dificuldade de escrever. Então, ele estava dizendo: olha, eu estou escrevendo com letras grandes, para vocês entenderem que sou eu mesmo, Paulo, que estou escrevendo, não é outro que está escrevendo por mim. Eu não estou narrando e o outro está, então, escrevendo. E aqui para Filemon ele diz:
eu estou fazendo isso de próprio punho. De próprio punho. Isso era uma garantia de Paulo. Filemon, eu estou te dando a minha palavra. Veja que, às vezes a gente ouve histórias, né, do passado, né, de pessoas que firmavam contratos como? Hoje, se você não tiver um advogado, ir no cartório, registrar no cartório, acabou. Uma hora ou outra você vai sair perdendo. Mas naquele tempo, nos tempos antigos, né, o que as pessoas faziam? Uns falam, né, que arrancava o pedaço da barba, só no cumprimento, no aperto de mão. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Filemon, veja que para não sobrar nenhuma dúvida de que eu vou pagar, eu estou escrevendo de próprio punho. Entenda que isso agora, Filemon, é uma responsabilidade minha. Eu estou colocando isso sobre responsabilidade, coloque na minha conta e eu vou pagar e eu te dou a minha palavra. Pronto. Então, perceba que não era só uma mensagem, mas era de fato uma aliança que estava sendo feita ali entre eles. Era um acordo de Paulo com Onésimo e Filemon, falando assim: Onésimo, eu sei que o que você fez aí não foi legal não. Filemon, eu sei que o que ele fez exige de você agora uma resposta dura, mas agora entenda que são irmãos em Cristo, e eu vou pagar. Então, perceba que Paulo se coloca nessa história de forma completa, assim como Cristo. Lembre-se disso. Assim como Cristo trouxe nossa reconciliação com o Pai, Paulo estava se colocando como pagamento, o resgate pela vida de Onésimo. Isso é o que o Evangelho faz. O Evangelho nos faz tomar, vou colocar nessa palavra, espero que você entenda, tá? Tomar conta de coisas que muitas vezes não são nossas. Não é obrigação nossa. Não era obrigação nenhuma de Paulo fazer isso que ele fez. Não era. Poderia até ter escrito a carta e falado assim: olha, perdoa ele, perdoa a dívida e tudo mais. Mas não era obrigação nenhuma de Paulo pagar a conta, pagar a dívida. Mas o que ele faz? Ele se coloca naquela história de tal forma que ele vai dizer: olha, eu pago. Eu não tenho culpa no cartório, mas eu pago. Essa é uma dívida minha agora. Veja como isso nos ensina muito. Como o Evangelho nos ensina muito na nossa vida diária, na nossa vida pessoal, sobre como nos relacionamos uns com os outros. Já pagou a dívida de alguém? Já ou não? Isso é o que o Evangelho muitas vezes nos chama. Olha a reconciliação sendo feita, a restauração sendo confirmada, a aliança sendo estabelecida, assim como Cristo fez por nós. Paulo agora é e se torna a redenção para Onésimo, o pagamento pelo resgate daquele escravo que depois foi livre. Veja que Paulo ele continua e ele vai dizer: escrevo isso de próprio punho, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Aqui, o entendimento é meio incerto, tá? A gente não sabe qual a possibilidade exata do que Paulo estava dizendo aqui, mas existem duas possibilidades. A primeira é que aquele que encontrava um escravo, ele recebia uma recompensa. Um escravo que havia fugido, ele recebia uma recompensa. A segunda, que também é provável, é que pode ser que Filemon houvesse convertido por meio do ministério do apóstolo Paulo. Então o que Paulo está dizendo é: Filemon, você me deve. Você me deve. Eu não quero nem te alegar isso. Não quero nem falar isso, Filemon, para que você leve isso em consideração. Mas aí Paulo coloca isso na jogada, e ele vai encerrar então no versículo 20, dizendo: sim, irmão, que eu receba de você no Senhor esse benefício, reanima o meu coração em Cristo. Que eu receba de ti, no Senhor, esse benefício. A confiança final de Paulo era que de fato Filemon atendesse ao seu pedido. Não porque Paulo era apóstolo, não porque Paulo era autoridade sobre a igreja, não porque Paulo tinha qualquer outro benefício ou autoridade sobre ele,
mas em nome do amor, em nome da bondade, fazendo no Senhor. E ele diz que eu recebo esse benefício, que eu recebo essa recompensa de você. Então veja, olha que interessante aqui. Filemon havia perdido nessa história, perdido financeiramente, mas ele havia recebido algo eterno, Onésimo como irmão em Cristo. E ainda, além disso, Paulo vai dizer nessas palavras, que eu recebo essa recompensa de você. Para Paulo, Filemon perdoar Onésimo, reconciliar e libertá-lo era uma recompensa, era algo benéfico. E ele encerra dizendo: reanima o meu coração em Cristo. Filemon, se você fizer isso, atender a esse pedido, você vai trazer descanso para mim. Você vai reanimar o meu coração. Paulo não se importava, e se for aquela primeira possibilidade, da recompensa que aquele que encontrava um escravo recebia, Paulo não se importava em nada com isso. O que ele se importava é que a vida de Onésimo e Filemon fossem restauradas, que a comunhão deles fossem restauradas. Paulo não se importava com o valor que talvez poderia receber nisso, mas no fato de que Filemon, agora obedecendo o mandato do Senhor, obedecendo aquilo que convém, o coração de Paulo então seria reanimado. Então veja que, irmãos, Paulo, ele manifestou o caráter de Cristo. Ele não foi responsável pela fuga de Onésimo. Onésimo foi culpado por si só. Paulo não induziu isso. Ele não era responsável por pagar o preço daquilo que Onésimo fez, mas assim como Jesus, que foi a nossa redenção, que pagou o preço que não era dele, o pecado que não era dele, assim Paulo também se coloca nessa história. É como se Paulo agora dissesse, como ele vai afirmar em Gálatas: estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E que é uma prova de que Cristo vive em Paulo? É isso. É Paulo pagando pelo erro que ele não cometeu. Assim como Cristo também foi o pagamento pelos nossos pecados. Para nós encerrarmos, quero trazer rapidamente algumas aplicações para nós. A primeira delas é que nós devemos agir como Jesus. Paulo imitou a Cristo. Ele vai dizer em uma das suas cartas: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que ele quer dizer não é que a gente deve imitar Paulo, mas deve imitar a Cristo, assim como ele também imita a Cristo. Nós devemos ser imitadores do Senhor Jesus. Por isso que eu tenho dito, e repito de novo, o Evangelho é uma mensagem para nós que somos salvos, que nos transforma dia após dia, que nos ensina dia após dia a ser assim como Jesus foi, andar como Ele, amar, perdoar, nos reconciliar, assim como Ele também fez em nosso favor. Então essa é a primeira aplicação que nós podemos tirar aqui desse texto, que assim como Jesus, nós também devemos ser. Nós devemos seguir o seu exemplo, agir como Ele agiu. Segundo, você já pagou por algo que outra pessoa te fez? Você já pagou pelo erro de outro? Às vezes, como muitas vezes o pecado nos afeta, nós não vamos querer sofrer o dano. Nós não desejamos pagar pelo erro de outro. Mas o caráter de Cristo, estando em nós, agindo em nós, o Espírito Santo habitando em nós, nos possibilita pagar até mesmo por aquilo que nós não fazemos. Pagar pelo erro que nós não cometemos. Muitas vezes nós pagaremos o erro pelos outros, mas isso deve nos fazer alegrar, porque como a Escritura nos diz, nós nos tornamos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Então Jesus, no que Ele fez em prol dos nossos pecados, Ele nos ensina, de forma que, quando nós temos o caráter de Cristo em nós, mesmo que haja prejuízo para a nossa vida, nós preferimos a reconciliação. Veja aqui o texto, um dos textos que nós fizemos a leitura de Romanos capítulo 12, que foi lido na liturgia. Depois você pode ler de novo esse texto, mas fala justamente dessa reconciliação que nós temos uns com os outros.
Quanto à honra, deem preferência ao outro. Então, irmãos, muitas vezes nós sofreremos o dano. Muitas vezes nós iremos pagar pelo erro que outras pessoas cometeram. Mas isso nos deve fazer alegrar, pelo fato de que o caráter de Cristo está sendo manifesto em nós. De maneira que as pessoas podem olhar para nós nessas situações e ver que de fato há diferença. Se Filemão agisse assim como o império permitia que ele fizesse, que diferença haveria de Filemão com os outros incrédulos? Nenhuma. Mas o fato de Filemão conhecer a Cristo e poder perdoar uma dívida e poder sofrer o dano, demonstra o caráter de Cristo em Filemão e serve como exemplo e como modelo para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Terceiro, Paulo não precisava fazer o que fez, mas o caráter de Cristo nele o capacitou. É o texto que afirmei. Ele diz: estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, esse texto aqui, presta atenção, esse texto para Paulo, não era só igual a frase de caminhão, né? Já viu que frase de caminhão? Está lá, mas ninguém está nem aí. O caminhoneiro nem lembra do que colocou lá. Ou frase em carro, né? Coloca no para-brisa do carro. Sou mais Deus, Deus é mais, o Senhor é meu pastor, mas não tem nada disso. Isso aqui não era só uma frase no para-choque de caminhão do Paulo, não. Isso era uma coisa que ele vivia isso. E o que possibilitava? O caráter de Cristo nele. Então veja que nós, como crentes em Cristo, como discípulos verdadeiros do Senhor, somos chamados a demonstrar o caráter de Cristo em nós. É Cristo vivendo por meio da nossa vida. Por meio da nossa vida. Isso Paulo fazia. A pergunta que eu faço é: você faz isso? Você manifesta o caráter de Cristo na sua vida? Perdoando, amando, reconciliando, oferecendo a face para aquele que te feriu, andando 2 milhas naquele que te pede para andar 1, dando a túnica para aquele que te pede a capa, como nós já vimos. Então veja que o Evangelho transforme o nosso coração, transforme a nossa vida, para que nós não sejamos meros seguidores de Cristo, mas verdadeiros discípulos, andando assim como Jesus andou. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito continue falando em nosso coração, nos instruindo, exortando, corrigindo, de forma que o nosso coração seja moldado, a nossa vida seja verdadeiramente transformada, e que assim como Cristo, nós também sejamos. Que o caráter de Cristo seja visto em nós. Que possamos dizer, assim como Paulo, que nós estamos crucificados para nós mesmos, mas vivendo por meio de Jesus. Ó Deus, reconhecemos nossos pecados. Reconhecemos que muitas vezes nosso desejo não é a restauração, não é a comunhão, não é a reconciliação. Mas estamos certos de que isso provém do nosso pecado e não do Senhor. Por isso, quebranta o nosso coração, para que nós possamos ser assim como Jesus. Ó Deus, abençoe também nossa semana que se inicia, nos dê sabedoria, direção, instrução, para que tudo o que fizermos seja feito como para o Senhor. Que o Teu nome seja honrado, que o Teu nome seja glorificado. E assim, ó Pai, as pessoas possam ver de fato Cristo em nós. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. E oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.